Mas nesse dia é a continuação do tema como o apóstolo Paulo orava. Isso, irmão, obrigado. A parte é a 4. Você vai comigo na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Eu queria que todos acompanhassem a leitura, ou com a sua Bíblia aberta, ou olhando para ali, para a tela onde está a mensagem desta noite, tá? Ali vai estar 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo do número 1. Nós vamos ler 3 passagens, 2 em Coríntios e uma em Filipenses. Primeiro nós vamos ler 1 de Coríntios 11, 1, que Paulo disse o seguinte: achou? Lá na telão, ou na sua Bíblia: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Isto aqui é intrigante, né, irmão? Um homem que não viveu com Jesus de Nazaré, falar à igreja para que a igreja vivesse imitando a ele. Segundo ele diz que ele imitou a Cristo, Jesus. Vá agora no capítulo 4 de 1 de Coríntios, um pouquinho para trás, o verso é 16. Eu admoesto-vos, eu chamo a atenção de vocês, portanto, a que sejais meus imitadores. Paulo chama a responsabilidade para ele. Sabe o que eu escuto por aí? Alguns líderes dizem assim, você deve ter ouvido já isso: não olha para mim, olhe para quem? Olhe para Jesus. Está escrito, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Você não deve olhar para o pastor. Não, o apóstolo Paulo, ele pensava diferente. Ele disse, sede meus imitadores, ou seja, ele dizia, olhe para mim. Olhe para mim, porque eu imitei a Cristo, e se você me imitar, vocês estarão imitando a Cristo. Nós estamos falando sobre oração. Terceira passagem, Filipenses 3,17. Irmãos, sede imitadores de quem? De Moisés, de Elias, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Neemias. Não, sede imitadores meus. Eu vou dizer isto aqui também, aqui dentro. E observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então Paulo disse, chamou a responsabilidade para ele, para ser imitador dele, e ele falou, ó, e observa os que estão à nossa volta, se eles estão fazendo exatamente como eu estou fazendo. Ele diz, observai os que andam. Olha para aqueles que andam segundo o modelo que tendes em nós. Esta é a palavra. Senhor Jesus, grandes são as tuas obras, ó Senhor Todo-Poderoso. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Deus presente, Deus conosco, Deus de perto, Deus de longe, autor e consumador da nossa fé, salvador da igreja, justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Meu Deus, eu oro nesta hora para que nestes pequenos minutos possamos absolver o estilo de Paulo, a vida de Paulo, o comportamento de Paulo,
a postura de Paulo, eu oro em nome de Jesus, para que aqui neste ministério, Senhor, Ministério Restituição, tenhamos imitadores de Paulo, todos imitando a Paulo e sendo recompensado por Jesus. Eu oro em teu nome, Jesus Cristo, e o povo mais feliz desta terra diz amém, diz glória a Deus. Dá-lhe um aplauso ao Senhor. Quero ver você dar um aplauso ao Senhor. Glórias a Deus. É para o Senhor. Como o apóstolo Paulo orava, parte 4. Quando eu comecei a falar sobre isso, assustou algumas pessoas que pensaram assim: acabou as orações sobre os enfermos, pastor não vai mais orar pelos enfermos, pastor não vai mais orar por aqueles que estão oprimidos com demônios. Agora a gente só pode orar para que Deus ilumine o coração, para que a palavra corra, porque o pastor está falando para a gente imitar a oração de Paulo. Eu estou falando certíssimo. A gente não pode confundir uma coisa com a outra. Oração é uma coisa, orar por alguém que está doente é outra coisa. Eu estava aqui conversando com o meu cooperador aqui à tarde, estava falando com ele sobre um fato que ocorreu na minha família. Minha irmã hoje é uma esposa de um pastor, uma cooperadora do reino, mas ela era possuída por demônios, igual Maria Madalena. O demônio pegava a minha irmã, arrastava ela, jogava ela no chão, machucava ela, e eu não conhecia Jesus, não conhecia o poder de Jesus. Aí convidei um pastor para ir na casa da minha mãe. Isso aconteceu na casa da minha mãe, para tirar o demônio da minha irmã. Aí o pastor, não vou falar o nome da igreja para não ter problema, eu falei com ele aqui que está em off, né? Aí o pastor vem com inário, chama inário mesmo? Com aquele inário. Aí começou o demônio possuído a minha irmã, rolando no chão, rosnando com a mão para trás, machucando ela. E o pastor, vamos cantar o hino da harpa. Da harpa, o número 132. Eu estou lá olhando. 3 minutos cantando o hino da harpa. E o demônio está lá. Vamos cantar o hino da harpa número 127. Cantou mais 2 minutos. O demônio está. Vamos cantar o hino não sei de quê. Então vamos ler agora o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me fazer em verde pasto. O demônio está lá. Vamos ler o Salmo 91. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Direito ao novo. O demônio está. E eu estou lá. Eu percebi ali que ele não conhecia absolutamente nada de nada. E é um pastor, é um pastor até o dia de hoje. Não conhecia nada de nada. Se fosse o apóstolo Paulo, o que ele faria? Paulo chegaria perto daquele demônio e falaria assim: amantíssimo Deus, eu te adoro, porque o Senhor é o Todo-Poderoso, glórias ao teu nome, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o Criador. E o demônio vai ficar lá. O que ele faria? O que Paulo faria se enfrentasse um demônio? Atos 16, você já viu comigo, veja lá de novo. Olha o que ele faria, para você saber a diferença de oração para oração. O que é uma oração, o que não é uma oração. Atos 16 diz assim:
E aconteceu que, indo nós para um lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, tá ótimo, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Versículo 18. E isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, indignado, voltando, e disse ao Espírito: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Foi isso? O que ele falou? Eu te. Sabe quem pode falar isso? Quem tem autoridade. Só quem tem autoridade. Eu te mando, retira-te dela. Ele fez orações? Ele deu uma? Então não acabou a oração pelos enfermos. Vou orar daqui a pouquinho para alguém que está enfermo, mas você vai ver como é que é a oração pelos enfermos. Ele não leu a Bíblia, ele não cantou um corinho, ele não recitou o Isaías 53, ele não recitou o Hebreus 2,14, nada disso. Ele falou o seguinte: ele não falou que Jesus manda, ele falou: eu te mando. Viu? Como é que se faz? Como é que se faz? Você tem que fazer isso. Vocês têm que fazer isso. Quando você for visitar alguém que está enfermo ou endemoniado, porque muitas das doenças que estão no corpo das pessoas são demônios. Aconteceu um fato na minha vida, que eu já contei aqui a história para vocês. Logo no começo da minha vida espiritual, meu tio ficou paralítico de um dia para o outro. Minha esposa conheceu um ativo, gostava de limpar, cuidar, pintava as coisas. Cadê meu tio? Meu tio sumiu. É que mora na casa da frente. Quem já foi na minha casa, tem uma casa na frente, minha casa é a terceira do fundo. E eu falei: cadê meu tio? Meu tio sumiu, não apareceu mais. Aí uma noite, meu pai ainda era vivo nesse tempo, me chamaram na minha casa. Tinha chovido, muito temporal, forte, tinha estiado aquela chuvinha, aquela garoa. Era por volta de 2 e pouca da manhã, bateu na minha janela. A sua prima está com um troço lá. Ela falou: está com um troço. Aí eu falei: o que está acontecendo lá? Não, ela está lá e tem um pessoal do centro de Macumba, chamava de centro de Macumba, né? Do centro. Está lá, tem umas 5 ou 6 ou 7 pessoas lá e o troço não sai. Aí eu vou lá, levantei de minha cama, não li a Bíblia, não ajoelhei, não orei, não fiz nada, só levantei de minha cama, botei a roupa, uma calça, uma bermuda, não sei, não me lembro, uma camisa, não me lembro, sei que saí, bati lá. Assim que eu abri o portão da casa, o Espírito gritou: quem te chamou aqui? Eu lá do portão disse: cala tua boca e sai agora. Você sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Ele calou a boca e saiu. E quando ele saiu, eu levantei, minhas primas já estavam libertas. Eu falei: meu tio, levanta dessa cadeira. Ele se levantou. Então, amados, nós temos que entender o que é oração. Olha o que Paulo falou: em nome de Jesus Cristo eu te mando. É no nome de Jesus, mas quem mandou foi Paulo. Em nome de Jesus Cristo eu te mando. E a Bíblia diz que esse poder foi dado à igreja. Não é o pastor somente, não. Se você perceber, você vê Filipe, diácono, revolucionário, não ficava arrumando confusão. Ele ia pregar, parecia um demônio, ele repreendia. Parecia alguém doente, ele repreendia. Então, ele disse: retira-te dela. E o que aconteceu? E ele, na mesma hora, não é ela, ele, na mesma hora, o que aconteceu com o Espírito?
Saiu. Então não mudou nada, só mudou a maneira da gente orar pelos enfermos. A gente não ora pelos enfermos, a gente manda a doença sair. Isso é para quem crê. Isso aí não é para quem diz, é para quem crê. Você pode impor as mãos sobre você mesmo e você mesmo repreender, porque a ti foi te dado autoridade. Você está entendendo como é o poder de Deus na igreja, irmão? Ah, vamos ligar para o pastor, vamos levar para o pastor. Aqui, ó, apareceu alguém lá na portaria com um demônio, com doença, tem que orar lá na portaria, não precisa nem trazer aqui. Todo mundo da igreja tem autoridade, pode orar lá, não precisa nem trazer aqui. Pode impor a mão aí na rua, na porta aí, e repreender, no nome de Jesus. Vou botar ali uma mesinha ali com um caderno ali fora, ali vai ser um hospital ali na porta. Quer uma oração, irmão? Passou, quer uma oração? Vamos orar, quem vai ficar ali vai ficar orando, no nome de Jesus. Então nós vamos usar da autoridade que foi nos dada, irmãos. Então você vê, o pastor foi lá tirar o demônio da minha irmã e cantou a harpa cristã, cantou o cântico 127, 139, 145, 294. E aconteceu, pastor, ele desistiu e foi embora. Deixou eu com minha irmã lá, com minha família, com a mulher cheia de demônios. Então, amados, pastor, então, olha, bota no capítulo 14, irmão, de Atos, do versículo 8 ao 10, bota ali. Capítulo 14, versículo de 8 a 10, de Atos, versículo 8. Em Listra, costumava estar, Listra é uma cidade de Listra, na entrada da cidade, em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado. O homem era como? Aleijado, paralítico, desde quando? Desde o seu nascimento. Que força, as perninhas dele deveriam ser a perna de grilo. Você sabe quando a pessoa não exercita a perna, ela fica fininha. Quem já viu? Fica fininha. Paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Isso aí, nem precisava a sociedade bíblica acrescentar isso, né? Porque se ele é paralítico desde o nascimento, nunca andou, né? Então não precisa nem ter colocado isso. Vai. Esse homem ouviu falar, Paulo estava falando, ele ficou ouvindo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, Paulo olhou para aquela pessoa, falou assim: esse homem, ele acreditou na palavra que eu estou ministrando. Passa à frente, irmão. Olha o que Paulo disse, ó. Disse-lhe em alta voz: amantíssimo Deus, eu sei que o Senhor é o Senhor do céu, da terra e do mar. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. E meia dúzia de mistério. Aleluia, glória a Deus. Não falou nada de mistério, nem aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus é no seu tempo. Mistério é no seu tempo. Tem gente que está o demônio em frente e está falando em línguas para o demônio. Que coisa é essa, irmão? Isso é fora de Bíblia, isso é fora da Bíblia. Disse-lhe em alta voz, quem disse foi Paulo. O que ele disse? O que ele disse? Apruma-te direito sobre os pés. E o que ele fez? O que ele fez? Apruma-te direito sobre os teus pés. Ele saltou. Apruma-te. Qual foi a palavra? Qual foi a oração? Qual foi a oração? Nenhuma. O que ele falou ali? Uma palavra de autoridade. Autoridade. Ó, apruma-te
direito sobre os pés. O que o homem que nasceu aleijado fez? Ele saltou e andava. Pastor, mas isso aí não existe mais. Existe para quem crê, porque a Bíblia diz que Paulo olhou a ele e viu que ele tinha fé. Sei que tem gente que não sei o que vem fazer nos cultos. Disse-lhe em alta voz: apruma-te, levanta-te, agora é a tua hora, levanta-te, direito sobre os teus pés. E ele, autoridade. Essa palavra que saiu da boca de Paulo é a mesma palavra que Jesus, quando disse lá na criação: haja luz. É a mesma palavra, irmão. Quando ele diz, Deus usou, haja luz, autoridade, a luz houve. Apruma-te sobre os teus pés, eu te mando, levanta e anda. Então essa é a oração sobre os demônios, sobre os enfermos. Isto é a oração, não é pôr a mão na cabeça: o Senhor é meu pastor e nada te faltará, e deitar e fazer em vados regestantes, e guia-me pela vereda, oh Ave Maria, não, Ave Maria não, oh glória. Não pode, irmão, não pode. A gente tem que aprender o que é certo e fazer o que é certo para dar certo. Paulo usou aquilo que foi dado a ele. Eis aí vos dei autoridade para curar, para expulsar demônios. Então, se está sobre minha vida, pastor, meu Deus, então as orações de Paulo, intercessões para a porta se abrir, para a pregação, claro, isto é fundamental para a igreja. Mas quando se apresenta alguém: estou doente, pastor, irmão, sinto muito, mas eu não vou orar por você, porque aqui nós oramos só para que Deus abra a porta para a gente pregar a palavra. Paulo falou assim: olha, o que eu prego, o que eu falo a vocês, não consiste somente em palavra, mas é demonstração de poder. Então, uma igreja, se não usar a palavra certa, o demônio estava diante do pastor, ele cantou um hino de Deus, lindíssimo, leu o Salmo 23, Salmo 91, Salmo 119, tudinho, de trás para frente para trás, e nada. Aí Paulo chega diante de uma mulher com um demônio e fala assim: olha, eu te mando, saia. Se você falar, vai acontecer. Seja a boca de Deus. Para que Deus te salvou? Para que Deus me salvou? Será para quê, irmão? Eu não sei que algumas pessoas pensam: para que Deus salvou elas? Deus me salvou para me ser uma testemunha dele. Se ele curava, eu também tenho poder para curar. Se ele libertava, eu também tenho poder para libertar. Postava eu, há muitos anos atrás, dentro do Mercador de Madureira, caiu uma senhora lá numa loja lá, com demônios. Eu estou lá vendendo, não quero saber de curar ninguém. Eu estou aqui trabalhando, ganhando meu dinheiro. Não vai pagar agora ou depois? Agora, toma o dinheiro, conta aí. Eu estou vendo um negócio lá e bota a mão, não sai, bota a mão, não sai. Eu falei: peraí, o que está acontecendo aí? Não está com demônio. Sai, em nome de Jesus. Puf. Entendeu? Se for um doente, uma doença, tem que sair no nome de Jesus. Mas você tem que crer nisso. O cara era paralítico, nasceu paralítico. Quando eu orar por alguém, quem crê, só vem quem crê, quem não crê não vem não. Quando eu orar, se você, tem gente que gosta de uma doença. Não, eu quero essa doença comigo sempre. Eu não quero ser curado dessa doença. Eu quero ela, então deixa ela quieta aqui dentro de mim. Porque ela me traz carinho do meu filho, traz carinho das minhas filhas. As pessoas se aproximam de mim com pena de mim e não me abandonam. Que isso? Que isso? Eu vou deixar de viver uma vida que Deus me escolheu para viver? Uma vida abençoada, curado, salvo, sarado, próspero, reinando em vida, governando todas as coisas, vivendo no reino espiritual. Você é igreja, você é espiritual. Pastor, mas é muito difícil. Então não faça. Quem não crê vai fazer, vai passar vergonha. Uma vez quando a gente se reunia lá em Realengo, eu estava lá no púlpito, aí estava o Cícero e o Gevaldo lá na porta.
Aí chegou um cidadão, dizendo que estava com o demônio. Eu estou lá no púlpito, já tinha acabado o culto, eu ia começar ainda. Aí está os dois obreiros lá, nome de Jesus, nome de Jesus. Aí o cara que se ajoelhou, ficou ajoelhado, em nome de Jesus. Eu falei, peraí, o que está acontecendo aí? Esse demônio não sai, nome de Jesus, demônio, sai. Ele, eu falei, dei um tapa na cara dele. O cara levantou e foi embora. Não era demônio, era palhaçada. Dei-lhe um tapa no meio da cara dele, assim, ó, pá, não foi com força, pá. Aí, tô eu e mais 2 obreiros, ele vai fazer o quê? Se é demônio, tem que sair. Se é doença, tem que sair. Se quem está recebendo crê e quem está orando crê, tem que sair, irmãos. Senão essa palavra ela fica no vácuo. A gente vai ficar esperando só lá na vida eterna. A vida eterna já é nossa. É aqui e agora que o Espírito da vida que está em nós, além de operar dentro de nós, ele opera através de nós, para ajudar os outros. Eu creio nisto e prego isto e vou viver isto, irmão. Está lá. Você está entendendo? Pastor, mas a ciência, sabe? A ciência, neuro não sei o que, sabe? Eu sei. Isso aí são 5 sentidos. Isso é coisa de gente, de humano, sabe? Que vive limitado. Os 5 sentidos são limitados. Você vê, o cara era paralítico, o cara nasceu paralítico. O cara já devia ter uns 30 anos, 40 anos, paralítico, nunca andou. Mas quando ele ouviu a palavra que saiu da boca do homem de Deus, Paulo, ele não foi contestar a palavra que saiu da boca do homem de Deus, ele acreditou na palavra, e ele recebeu a recompensa de acreditar na palavra do homem de Deus. O homem de Deus falou, apruma-te direito sobre os pés, e ele saltou, e ele andava. Não sei como aconteceu, mas eu sei que está escrito. Se está escrito, aconteceu, irmão. Diga, se está escrito, aconteceu. E acontece, irmão. Eu orei por uma pessoa que tinha lepra. Lepra, minha esposa é testemunha, da cabeça aos pés. Entrei dentro da casa da pessoa, impus as mãos, repreendi aquela lepra. 3 dias ou 4 dias depois, não tinha nenhuma gota de lepra. Até hoje ela está viva, está com 86 anos lá, vivinha da Silva. Eu sei que eu estou falando. Eu não estou aqui te botando esperança, sabe, falsa. Eu estou te dizendo que o Evangelho funciona. Funciona na vida daqueles que creem. Diga, na vida dos que creem. Vinha Atos 3. Vê aí, irmã, rapidinho. Já vamos acabar. Atos 3. Aqui é a história de uma cura de um coxo, que isso aconteceu na vida de Pedro. Para encurtar, versículo 6. Pedro, porém, lhe disse, ele estava pedindo uma esmola, mas esse homem, ele era um coxo, tinha um problema nas suas pernas. E diz também, no versículo 2, diz que era um coxo de nascença, a mesma situação que Paulo deparou. Pedro também deparou, um coxo de nascença. E diz no versículo 6, Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem possuo ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, o que ele falou? Anda. E o que aconteceu? O que aconteceu? Vê lá. E tomando-o pela mão direita, levantou. Imediatamente os seus pés e os tornozelos se firmaram, e deu um salto e pôs em pé, e passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Qual foi a palavra? Volte um pouquinho para trás. Mais um pouquinho. Qual foi a palavra? Aí.
isto eu te dou, em nome de Jesus Cristo, porque ele conhecia Jesus como o Nazareno. O Nazareno anda. Então, eu creio nisto. Eu prego porque eu creio. Eu prego porque eu vivo. Porque eu prego porque eu já vi. Não é o que os outros falaram. Eu não sou pregador. Oh, Pedro, lá aqui, ali. Gostoso, maravilhoso. Mas a melhor coisa é você falar das tuas vidas, das tuas experiências nessa área espiritual. E Deus quer fazer que você prove também disso. Chegar na tua família, na tua casa, chegar, tem alguém doente, põe a mão e repreenda. Não é ficar fazendo orações de 300 horas, irmão. Doença, quem tem alguma enfermidade, fica de pé, se você acreditar. Quem tem alguma enfermidade, fica de pé, se você acreditar. Se você puder pôr a mão na enfermidade, se você acreditar. Deixa gravando, tá, irmão? Tira não. Deixa gravando. Só enfermidade. Senhor Jesus, em teu nome, eu mando que estas enfermidades que estão dentro desses corpos, eu mando agora, porque a mim foi me dado esta palavra de autoridade. Eu não estou aqui usando de uma credencial falsa, eu estou usando as tuas credenciais, e eu mando agora, enfermidade, saia desse corpo agora, saia desse corpo agora, e não voltes nunca mais, para a glória de Deus. Amém e amém. Senta, dá um aplauso ao Senhor. Assim seja, assim disse o Espírito Santo. Vamos todos ficar de pé.